Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 3 de outubro de 2020. São 19 horas e 25 minutos. Eu quero ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, que fala acerca de provas e tentações. Provas e tentações. A leitura diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma. E, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Aí está o resultado das suas concupiscências. Vocês são culpados, são atraídos pelas concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é o pensamento total que nos envolve no pecado. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. Portanto, sabe isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vou repetir a leitura porque ficou um pouco embaraçada. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, que eu não sei o que é isso, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Estão entendendo a leitura? Está aí em Tiago, capítulo 1. Sendo e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Realmente existem muitos por aí, muitos irmãos, que falam demais, dão muitos discursos, tentando enganar aos outros e a si mesmo. Porque às vezes falam demais e pouco entendem. Falam muito e fazem com que as pessoas entendam pouco. Mas a gente que fala pouco, com bastante entendimento, faz com que as pessoas compreendam e fiquem sabendo toda a verdade daquilo que se quer mandar, dizer a mensagem correta. Então, aí continua a leitura de Deus. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Não erreis. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E dando continuidade à palavra de Deus, aqui em Tiago, ele pede que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Se ninguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quem é que hoje faz isso? Quem dos irmãos, que seja pregador, evangelista, pastor, cumpre essa palavra de sair de casa em casa nas casas dos necessitados e das viúvas, procurando saber o que eles necessitam, o que precisam? Não, ao contrário. Dos seus púlpitos, das suas grandes congregações, dos seus templos maiores, eles os exorta a levarem dízimos, ofertas, e fazendo assim a arrecadação de tudo quanto puderem tirar de você. Você que precisa, que necessita, você está tirando da sua boca, do seu estômago, da boca dos seus filhos, aquele pão, aquele alimento que poderia dar para o seu sustento, seu, dos seus filhos, da sua família. Esses pastores famosos que moram em casas, em mansões, têm carros de luxo importado, têm iates, lanchas caríssimas, andam de helicóptero para cima e para baixo, têm filhos na faculdade, estudando no exterior, só comem do melhor, filé com fritas, caviar, champanhe, vinhos caríssimos. Esses homens não têm pena de você. Eles querem cada vez mais tirar o que você tem, o último ceitil, o último centavo, o último tostão. Para quê? Para o seu próprio benefício. Não importa o que você esteja passando, se mora num casebre, se está necessitando de uma roupa, de um calçado, de um fogão, de um botijão de gás, se está cozinhando a lenha, se está necessitando de comprar um pão, isso não importa. O que importa para ele é a sua presença munida de total dízimos e ofertas durante os cultos. É isso que eles exigem de vocês. Nisso, eles têm um cuidado intenso de saber como você está, o que você vai fazer e quando vai fazer. Isto é, quando você vai levar as suas ofertas, os seus dízimos. Porque a arrecadação tem que ser feita. Eles precisam de dinheiro para manter o seu padrão de vida superior. E isto, meus irmãos, já existia há muitos anos,
Anos atrás já existia isso. Pastores que Jesus chamou de lobos vorazes, sempre querendo tomar o que o pobre tem para não dar nada. São gananciosos, são insanos, desalmados, sem piedade. Não sei se esse povo vai entrar no reino de Deus. Não sei, sinceramente. Quem sabe é Deus. Mas aqui fica um alerta para vocês. Leram, ouviram o que Tiago disse às igrejas, né? E vocês apliquem para vocês esses conselhos que eu acabei de falar. Voltem-se totalmente para o Criador. Pare de idolatrar pastores, pastoras, bispos, missionários impiedosos que não pensam no seu bem-estar. Eles não têm amor às almas, não, eles têm amor ao dinheiro. Você pensa que nesses cultos, nesses púlpitos, eles estendem a mão para ajudá-lo? Não, a simulação é apenas de demônios que se manifestam, que se incorporam nas pessoas. Às vezes, antecipadamente pagas para representar aquela cena. E fazer com que você acredite que o poder está em suas mãos. Mas lembre-se do que Deus disse. Entrai no teu quarto, ajoelhai-vos ao lado da tua cama, fazei tua oração diretamente para o alto. Fala com o teu coração, porque Deus te ouve. Não permita que o diabo escute tudo o que você vai dizer. Fale com o seu coração, com o seu pensamento, porque Deus penetra no nosso pensamento, o diabo não. O diabo coloca maus pensamentos na nossa cabeça, mas não pode entrar nela. Mas o Santo dos Santos, Deus da Glória, Pai do meu Senhor Jesus, pode penetrar no seu pensamento e saber o que você quer, saber o que você deseja e ver o que vai fazer em seu benefício. E ele, como Pai, se você pedir uma pedra, aliás, se você pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar uma serpente, como Jesus disse aos seus discípulos certa vez, quando estava aqui na terra. Então, caiam em si e observem direitinho como Deus quer ser servido. Fujam enquanto é tempo. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, desde que você tenha dentro de si aquela fé, desde que você coloque dentro de você, do seu coração, aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus. Sirva na sua própria casa. É duro ter que dizer isto, mas é duro também saber das maldades que esses pastores fazem, que não ligam para vocês. Consultem a Bíblia. A Bíblia diz: fazeis mal em não consultar as Escrituras Sagradas. A Bíblia não, Jesus. Por quê? Se você consulta as Escrituras Sagradas, você vai ficar sabendo de todas as coisas, boas e ruins. As coisas boas que Deus quer que você faça e as melhores que Deus quer te dar, mediante a tua obediência, mediante a tua fé e a tua humildade. Compreendeu? Não se deixe iludir por sermões bonitos de pastores, qualquer um deles, que você perceba que ele é interesseiro, porque, afinal de contas, ele é humano, como nós somos humanos,
E a maioria dos humanos não tem piedade uns dos outros. Parece-me ver que existem humanos que se sentem felizes com a infelicidade dos outros. Se um outro irmão progride, ele parece que não se sente bem com aquilo. Se o irmão fracassa, é como se ele sentisse prazer naquele fracasso do outro. Isso não é amor. Esse amor não vem de Deus. Esse amor é satânico. Mas você que conhece a Bíblia, você que conhece o Senhor Jesus, você que faz suas orações diárias, faz seus jejuns sempre que for possível, você conhece os ataques maléficos do demônio, de Satanás. Satanás, ele é muito astuto. Por isso que foi comparado com a serpente, porque a Bíblia diz que a serpente é a mais astuciosa de todos os animais. E assim, o diabo se equiparou a ela. Aliás, não, Deus comparou Satanás com a serpente. E isso não quer dizer que Satanás tem a forma de uma cobra, não quer dizer que Satanás tem a forma de um dragão, não quer dizer que Satanás tem a forma de um bode. Não, isso é criação da mente humana. Porque, na verdade, quem é feio, nasce feio e morre feio. Mas quem é bonito, hoje, amanhã e sempre, e morrerá sempre bonito, quer seja bom ou que seja mau. E o diabo é muito bonito. O diabo é sobreexcelente, tem uma beleza angelical, por assim dizer, porque ele veio lá dos céus, ele vivia ao lado do Senhor Deus. Entendeu? Ele era revestido de pedras preciosas. Ele era praticamente o lado direito do Senhor Deus. Até o momento em que, devido à sua ganância, em que, devido à sua estupidez de querer tomar o trono de Deus, foi expulso. Ele e uma legião de anjos que pensavam como ele também. E foi posto, jogados aqui para a terra. Portanto, ele continua com a beleza dele. Esses anjos, esses satanases, continuam com suas belezas, enganando as pessoas, entendeu? Enganando as pessoas, se transfigurando em anjos de luz para enganar, como vive enganando essa grande multidão que continuam adorando ídolos, santinhos de madeira, de pedra, de gesso, de ouro, de bronze. Esse povo que vive se ajoelhando aos pés desses ídolos, acendendo vela, fazendo suas orações e achando que eles ouvem e atendem seus pedidos. Não, isso é obra do diabo. Assim como Deus trabalha para o bem da humanidade, o diabo trabalha para o mal da humanidade, enganando-a frequentemente. Não sejam dos enganados, viu? Aí está o recado do Tiago, do livro de Tiago, falado por mim, José Paulo de Barros. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje, meu irmão, amanhã e sempre.